Olá para você que está acompanhando o nosso episódio do Habita Rank. Eu sou Bruno Calegari, chegando para mais um bate-papo e hoje a gente vai falar bastante sobre segurança. Inclusive é um tema bastante questionado aqui, muitas pessoas têm reclamado em Campo Grande sobre a questão da segurança, né? E como garantir uma segurança quando se fala em condomínios, tá? Então fique ligado com a gente. A partir de agora, você que nos acompanha através da TV Guanandi, afiliada da Band, aqui em Campo Grande, no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Para você que nos acompanha também pelas redes sociais, canal no YouTube, Habita Ranking, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu começo esse nosso episódio apresentando aqui os nossos convidados de hoje. Eu estou aqui com o Rodrigo Carvalho, ele que é síndico morador. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença e bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite também. Eu quero agradecer a presença do Gabriel Dantas, ele que trabalha na linha de controle de acesso aí para os condomínios. Gabriel, obrigado pela sua presença e bem-vindo, viu? Muito obrigado, sempre um prazer. Quero agradecer o João Soto também, segurança condominial, atuando nessa área também. João, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder falar de segurança perimetral com vocês. E temos também aqui o nosso síndico profissional, Wilson Pires. Wilson, vamos falar de segurança, né? Afinal, este é um assunto bastante polêmico aqui quando a gente fala em Campo Grande, né? Muitos furtos e como o síndico pode atuar também em defesa dos seus moradores e de seus condomínios. Olá pessoal, olá meu síndico, olá Bruno, olá a todos os convidados, pessoal que está assistindo aí pela TV Guanandi, que está assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais. Pois é, segurança, eu tenho ouvido muito relatos de vários síndicos e o mesmo problema persiste pela nossa cidade inteira. Os furtos de cobre, furto de fiação de cobre, furto de tubulação de ar-condicionado de cobre, o que tiver de cobre no condomínio eles vão roubar. Se tiver portão de cobre, então eles vão roubar. Se botar um capacete de cobre na cabeça do síndico, eles vão roubar o síndico do seu condomínio. Então é um assunto assim que a gente tem que debater, a gente tem que conversar. E eu acredito que essa equipe que está aí para falar de segurança vão arrebentar e dar excelentes soluções para os síndicos que estão assistindo. O tema de hoje é o seguinte: o condomínio só se preocupa com segurança depois que algo acontece? Será, João? Hoje, infelizmente, sim. A maioria dos condomínios hoje, dentro da nossa experiência, acaba sendo mais reativo do que proativo, né? Isso, acho que não parte muito da parte da administração em si, né? Dos síndicos. Eu acho que o síndico sempre quer proporcionar o melhor para o condomínio. Mas eu acredito que os moradores hoje, eles procuram morar em condomínio pensando em segurança, mas quando chegam lá, eles só veem a taxa condominial, só veem essa parte de jardinagem, essas coisas assim, e deixam de lado um pouquinho a parte de investimento em segurança. E segurança é algo que você tem que ter investimento contínuo, porque é o principal motivo de um condomínio, né? Você ter segurança patrimonial e familiar, né? Como que o morador pode ajudar a também proteger esse condomínio, né? E aí eu trago um exemplo simples. Por exemplo, na hora de você entrar no condomínio, por exemplo, o condomínio onde eu moro, ele tem o reconhecimento facial, né? E ele destrava ali, você passa pela primeira porta e aí depois você acessa, destrava a segunda. E às vezes as pessoas, tem alguém parado ali que está esperando pro lado de fora, tá bom, entra junto e tal. E isso são tipos de comportamentos também que podem colocar a segurança do condomínio em risco. Hoje, se você for pegar dados da Síndiconet, por exemplo, 75% das invasões e problemas em condomínio são causados por erro humano. E erro humano não é só porteiro. Erro humano é o próprio morador. Então, assim, eu acho que às vezes o morador fica com vergonha, né? A pessoa abriu a porta e a pessoa tá ali, daí não sabe se deixa entrar, se não deixa entrar. Não tem que deixar entrar. Se a pessoa tá parada e não abriu a porta, quer dizer que ela não tem permissão para entrar ali. Então, o morador tem que, eu acho que ter essa conscientização que ele não tá protegendo só o lar dele, ele tá protegendo todos os vizinhos, né? Então, com licença, deixa eu entrar, fecha a porta e a pessoa que espera o cadastro dela para conseguir fazer a entrada no condomínio, né? Então acho que o Gabriel pode até falar melhor disso aí na parte de controle de acesso, né? Exato. Eu costumo brincar com o pessoal que segurança de condomínio não é algo que você compra. É algo que você precisa procedimentar. Então você pode ter leitor facial de última geração, você pode ter cerca elétrica, você pode ter sensor, você pode ter câmera, mas se o todo não tiver comprometido em fazer a segurança funcionar, dificulta muito a circulação. Você falou a porta. Pô, eu não sei, às vezes tem um prestador de serviço que vai entrar a pé, e aí eles estão em 5, porque eles vão fazer uma reforma,
um abre a porta, o outro segura, passam uns 5 de uma vez. Será que a portaria está atenta? Será que a segurança está atenta? Será que até esses próprios prestadores de serviço foram instruídos no momento do cadastro de falar assim, olha, vocês têm que passar um por vez? Então, assim, segurança em condomínio é um processo como um todo. Então, assim, a tecnologia hoje ajuda muito. A gente tem muita ferramenta de segurança. A gente tem câmera, tem leitor facial, tem biometria, tem todo tipo de coisa para facilitar. Mas é um trabalho que tem que ser feito assim a 4 mãos com a empresa de segurança, com o síndico, com os moradores, com os prestadores de serviço, para que isso funcione e seja efetivo. A gente fala assim, de nada adianta eu ter controle de acesso, mas eu não saber quem está dentro do meu condomínio naquele momento. Então, que tranquilidade que você, morador, tem de chegar às 5 horas da tarde em casa e ter aquela paz e falar assim, pô, meu filho vai poder brincar no parquinho, eu sei que não tem nenhum prestador de serviço estranho no condomínio. Então, isso são ferramentas que a gente vai montando para que tenha essa tranquilidade de ter espaços seguros para os moradores usufruírem. Só que assim, Bruno, eu acho, completando o que o Gabriel falou, que você pode ter a melhor solução de segurança do mundo. A conscientização do morador é fundamental. Por quê? O morador é o único capaz de quebrar qualquer segurança. Então, assim, hoje, por exemplo, você vai colocar um controle de acesso de última geração. Se o morador chegar e abrir a porta, ele vai abrir a porta e deixar entrar quem quiser para dentro da casa dele. Então, assim, eu acho que a conscientização de que do morador tem que ter, de que tem outras pessoas, que a casa não é só dele, né? O apartamento é dele, às vezes uma casa é dele, mas tem os vizinhos, todo mundo tem que cuidar da segurança do outro. É fundamental. Você é um síndico morador. Quanto tempo você já está na sindicatura? 9 anos. 9 anos, tá. Quais são os métodos que você buscou adotar e apresentar ali para os moradores para trazer segurança cada vez mais ali para dentro do condomínio? O meu condomínio lá são 7 blocos. Lá, o que eu implementei é o acesso a cada bloco só com um leitor de tag. Antigamente era aberto, ficava tudo aberto, tanto que a gente teve caso do pessoal, a gente controlava o portão, mas depois que estava dentro do condomínio, ele tinha acesso fácil nos blocos. Daí a gente fez essa implementação para o pessoal, cada morador, ele só entra no seu bloco. Ele tem uma tagzinha, ele entra e ele fecha ali, ele fica despreocupado. Só que no início, foi o que você falou, nós implementamos, nós divulgamos, ensinamos como que usa, e mesmo assim tinha morador que passava e fazia questão de deixar aberto. Colocava alguma coisa para emperrar a porta, para segurar a porta, porque ia entrar uma outra pessoa, essas coisas. Tudo que a gente faz, a gente instrui. Só que até o pessoal se adequar, mas a gente conseguiu. Depois de um período, divulgando, falando nas assembleias, a gente conseguiu. Hoje, a gente não tem mais esse problema. Ainda bem. É uma cultura que você precisa implementar e despertar isso na cabeça dos moradores, né? Você tem que ter paciência. Tem que ter paciência e mostrar, porque acontecia as coisas. O pessoal entrava, a gente já teve coisas de roubo. O pessoal entrar, mexer nos apartamentos, tentar entrar dentro do apartamento. E a gente está vendo com frequência, né? Nós tivemos aqui em Campo Grande, recentemente, condomínios de alto padrão, que pessoas pularam dentro, levaram objetos, joias, apartamentos que pessoas entraram ali também e cometeram furto. Então, assim, realmente, quando você fala assim, olha, o condomínio, ele te traz uma segurança, mas ele não é uma segurança 100% se não tiver essa colaboração, né? E mesmo tendo a colaboração de todos os moradores, acredito que ele não vai estar 100% seguro, né? Pode ter alguma brecha. Sempre que a gente assume um prédio, o condomínio às vezes não tem segurança ou está inseguro, eu falo assim para todo mundo, vocês são moradores de prédio, né? Então, se vocês estão com medo, a primeira coisa que vocês vão fazer, a porta do serviço de vocês é trancada 24 horas. O morador que mora em prédio, ele tem aquele costume de deixar a porta do serviço aberta, porque é a circulação da escada, é o caminho do lixo, sai com o cachorro. E assim, a grande maioria dos roubos de apartamento que tiveram em Campo Grande alguém conseguiu passar pela portaria, ou alguém estava fazendo uma obra num apartamento, essa pessoa começa a descer a escadaria e procurar uma porta aberta. Porque as pessoas têm essa sensação de, tá tudo bem, é o serviço, não tem circulação. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa. Hoje, como a gente tem aplicativo, o morador ele sabe em tempo real quem entrou no apartamento para visitá-lo. Então, eu vou dar um exemplo, que é tradicional. Pô, eu chamei um encanador. Esse encanador passou pela portaria, está no meu apartamento. Deu 5 horas da tarde, se esse encanador não sair, o nome dele fica automaticamente em vermelho na tela do porteiro. E aí, o que é importante?
Toda tecnologia sem procedimento não serve para nada. Então, o porteiro é instruído, a segurança é instruída. 5 horas da tarde, o nome ficou em vermelho, ligar para o morador. Ô, seu João, o encanador já saiu da sua casa, eu vi que ele não deu saída aqui pela portaria ainda, tá tudo bem? Pode ser que seu João atenda e fale assim, não, ele tá recolhendo as ferramentas, fazendo uma limpezinha, vai descer. Pode ser que seu João fale, não, ele saiu daqui de casa, era 3 horas. Pode ser que seu João não atenda. E aí o condomínio tem procedimentos para lidar. O morador não atendeu? Manda o zelador. Ou manda a segurança, o vigia. Ah, o morador atendeu, falou que ele já saiu. Então, cadê esse cara? Vamos procurar nas imagens. Então, hoje a tecnologia ajuda muito a gente a ter esse rastreio dos prestadores de serviço dentro do condomínio. Isso ajuda muito. Gabriel, quando a gente fala dessa questão do controle de acesso ali, algumas pessoas têm um certo receio. Por exemplo, o reconhecimento facial. Discute-se muito sobre a questão da garantia que aquela face, que aquela digital, porque são dados, né, que você está fornecendo ali, que esses dados podem ser utilizados ou vazar esses dados, enfim. Existe uma segurança para isso também, para que o morador, porque às vezes, né, pode ter aquele morador que fala assim, mas quem garante que não vai usar minha digital ou que vai usar a minha face? Hoje tem alguns sistemas que faz a leitura da íris, né? E muito se falou sobre isso também na imprensa. Existe uma certa segurança em relação a isso também, para que o morador se sinta confortável e seguro em relação aos seus dados? Com certeza. Principalmente a recomendação é sempre que o pessoal busque uma empresa séria, com histórico, né? A gente fala que a segurança de dados, LGPD, a segurança do condomínio, a gente sempre instrui que a pessoa não busque uma solução mais barata, uma empresa, não vou dizer amadora, mas são os seus dados, são as suas informações que estão sendo colocadas ali. Como funciona hoje, a gente pensar em proteção de dados no condomínio, se eu resumir? O leitor facial, ele tira uma foto sua. Se for um bom leitor facial, ele vai fazer um scanner 3D da sua face, com uma câmera infravermelha tridimensional, e ele vai transformar isso como se fosse um dado de cartão. Antigamente tinha cartão, ele vai transformar esses seus dados num cartão, numa numeração, e um bom sistema, vai criptografar esses seus dados dentro de um servidor. Então, a chance de que alguém consiga invadir um servidor criptografado, fazer uma extração de dado de um leitor facial, é baixíssima para quase impossível, se for um bom sistema. Porque por mais que a pessoa tenha acesso a essa informação, no final das contas ele vai extrair um código, como se fosse um cartão. É lógico que existem fotos no sistema, foto do rosto, que pode ser usada, mas aí é a mesma orientação que a gente sempre passa para as pessoas. As suas fotos também estão nas suas redes sociais. Então é um cuidado completo que a pessoa precisa ter. Tem que se preocupar no condomínio? Sim, porque está passando os dados da pessoa ali. Mas dados de rede social hoje com deepfake, realidade, enfim, todo cuidado hoje é importante. Mas para o sistema de acesso, via de regra, não. São sistemas normalmente muito seguros para fazer a utilização da biometria facial. Rodrigo, aproveitando nesse assunto que nós estamos falando aqui, já passaram por alguma situação de furto, de roubo ali no condomínio? Já teve essa experiência negativa? Sim, já tivemos roubo de motos dentro do condomínio, com cerca elétrica, com câmera de segurança, só que é tela, não é tela, é uma grade, né? É a grade em volta do condomínio, é grade. O pessoal cortou a grade, cortou e levaram 2 motos pela grade. Caramba! Mas aí, conseguiram... Isso daí aconteceu, não era na minha gestão ainda, era uma gestão anterior. Eu acredito que conseguiram recuperar posteriormente. Mas foi isso, com toda a proteção que tinha ainda, que a gente conversou sobre a cerca elétrica, câmera, e mesmo assim os caras cortaram a grade e levaram a moto durante a madrugada. Bom, gente, esse nosso papo tá bacana, tá legal. Eu preciso ir para um rápido intervalo agora. A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre segurança em condomínios. Você que se liga aqui no Habita Rank, nós voltamos já já.
Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Muito bem, já estamos de volta falando de segurança aqui, né? O Gabriel estava até falando no bloco anterior aqui sobre essa questão dessa nova... da comprovação, né? Da experiência que ele passou sobre mais essa ferramenta que o João trouxe aqui, esse mecanismo de controle de vibração, que você estava falando que até a vibração do corte do alicate. Ele detecta na grade. É muito legal, porque você imagina assim, hoje todo mundo tem fibra ótica em casa, não é mais uma coisa que é distante. Todo mundo tem internet via fibra. E se a gente for trocar em miúdos, é a mesma fibra que está lá, que passa no gradil, que passa no muro, que passa na cerca. E ela detecta se tem alguém escalando, ela mostra um gráfico como se a pessoa estivesse tocando na grade. Se a pessoa serrar, ela detecta a vibração, quebra de muro. É uma solução muito legal para condomínios que têm grandes perímetros ou perímetros mistos com grade, muro, cerca. Então, assim, é algo que veio realmente para revolucionar o mercado de segurança no quesito de proteções. Porque antigamente a gente sempre teve cerca elétrica. Quando a gente falava em segurança, o que vinha na mente das pessoas sempre? Muro. Eu vou fazer um muro alto e está resolvido. Aí veio cerca elétrica. Mas aí nós temos legislações que não permitem eu ter muro fechado no condomínio inteiro, no perímetro. A prefeitura pede para que exista área permeável, né, que eles chamam, que é essa grade, o gradil, vegetação. E aí o desafio de como fazer essa proteção perimetral, que não tem como eu fechar, não posso fechar. E aí usa esses cabos sensor, é muito legal. O mundo da segurança ele é muito, muito amplo, né? Às vezes era o que o Gabriel disse antes. Pensava-se em segurança, pensava-se muro, cerca e tá tudo certo, né? Mas hoje em dia você vê que isso não é suficiente para garantir uma segurança. Sabe que hoje a gente lida com controle de acesso, e o controle de acesso talvez seja o ponto de atrito, de contato que o morador tem mais experiência todo dia. Todo dia ele passa no leitor, todo dia ele circula na área. E eu falo que hoje um bom sistema de controle de acesso na mão de um síndico, de uma gestão experiente, ele dá uma quantidade de estatística, de dado, de informação que é impressionante. Hoje a gente consegue gerar um gráfico e mostrar para o condomínio assim, olha, você pode deixar o seu portão aberto nesse horário de pico, você consegue economizar na manutenção de elevação do portão, cabo de aço, roldana, através do controle de acesso, com estatística. Vou trabalhar só com cancela, não vou trabalhar com portão. Eu tenho leitores de acesso nas áreas comuns. Eu consigo fazer um relatório e dizer assim, olha, o pessoal está usando mais a academia do que a sala de jogos. Então, se eu fazer um investimento, eu vou fazer um investimento onde o pessoal circula mais. Ou eu consigo entender, por que será que o pessoal não está usando a academia? Será que precisa de uma reforma? E tudo isso são dados, estatísticas que antigamente a gente não conseguia ter num condomínio. Era muito difícil, era muito no achismo, era muito de pensar. Então, hoje a gente tem informação, a gente tem relatório. Eu brinco que às vezes a gente cria problemas que o pessoal nem sabia que tinha no condomínio, porque hoje a gente tem ferramenta de monitorar, de ter isso, de ter informação, de ter relatório mesmo. Isso é muito legal. A gente tem câmera de condomínio que faz mapa de calor, de circulação de pessoas. Às vezes tem a circulação de portaria que a gente muda o fluxo de um portãozinho, de uma catraca. Por isso que eu acho que é muito uma troca da empresa com a gestão, né? Com o síndico. E a tecnologia ela é legal. Só que tem que tomar cuidado para a tecnologia não estragar a segurança do condomínio também. Isso que a gente vê em tecnologia. Então, por exemplo, hoje em dia todo mundo está acostumado com aplicativo. Todo mundo quer aplicativo. Sim. Então, o controle de acesso do Gabriel tem aplicativo? Eu quero saber quem entrou na minha casa, quem saiu da minha casa, eu quero reservar quadro, eu quero fazer tudo isso. Tem aplicativo? Tem. Legal. Eu consigo abrir o portão da minha casa pelo aplicativo? Consegue. Legal. Vírgula. Por que vírgula? Como que abre esse portão? Eu aperto ali o botão e abre. Praticidade. Eu sou morador, eu quero abrir. Beleza, mas e os outros moradores? Será que você, fora da tua casa, é viável você conseguir abrir o portão?
Ou será que eu tenho que ter um aplicativo que tem georreferenciamento, que na hora que você aperta, ele vê se você está dentro de um raio de 3, 4 quilômetros do teu apartamento para poder liberar o portão? Porque é justo com outro morador eu conseguir abrir o portão da minha casa sem eu estar em casa? Aí vai de acordo com a regra do condomínio. Ô Wilson Pires com a gente de forma remota aqui. Wilson, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, você falando de... Você teve um problema recente, a gente falando de segurança, de furto, né? Em um dos condomínios. Conta pra gente como é que foi aí. O que acontece? Não foi só uma vez. Eu sou muito caprichoso com a iluminação do condomínio, principalmente aquela iluminação estética, que ela valoriza a fachada do condomínio. Então é natural você colocar a lâmpada de sobrepor ou embutida nas calçadas. Para isso, você passa uma fiação, geralmente de cobre, subterrânea ali pelos jardins. Só que a gente está numa crise tão grande na nossa capital, na questão dos usuários de droga que roubam cobre, que por 2 condomínios já fizeram isso. Foram lá e arrancaram toda a fiação e as lâmpadas para vender para o pessoal de Ferro Velho. E é uma deficiência da segurança pública. Eles não tomam um resultado efetivo, não fazem campanhas para resolver esse problema. Então nós estamos aí diante dos especialistas de segurança em condomínio, controle de acesso. Eu estava ouvindo o que eles estavam falando. E é importante frisar que quando se investe em segurança no condomínio, os moradores têm que entender que é investimento, não é uma despesa. Vai estar lá na previsão orçamentária, locação de câmeras, controle de acesso, cerca elétrica, serviço de ronda virtual. Tem que sempre deixar claro para os moradores, isso não é despesa, isso é investimento, porque você vai refletir diretamente na segurança da sua família. E aí, pegando o exemplo que o Wilson acabou de contar, o que existe hoje de sistema aí de segurança que a gente pode reforçar isso daí, tentar mitigar e combater um pouco desse tipo de furto? Hoje nós temos câmeras com inteligência artificial. Então, hoje também temos câmeras com um custo bem atrativo. Então, já tínhamos câmeras anos atrás, mas eram câmeras bem mais caras. Hoje em dia, elas já baratearam bastante. Então, hoje, com uma câmera com inteligência artificial e com um sistema bem dimensionado, você pode colocar 1, 2, 3 câmeras em locais específicos e programá-las para, por exemplo, das 10 até as 6 da manhã, das 10 da noite até as 6 da manhã, não é para ter ninguém passando aqui. Ela consegue identificar se é uma pessoa, se é um animal, se é um carro que está passando. Então você coloca lá, não pode passar pessoa das 10 da noite até as 6 da manhã. Se passar, dispara um alarme. Então, por exemplo, ela consegue fazer uma cobertura grande à frente de um condomínio, por exemplo, para ver essa parte de iluminação. Então, ela tem que ser bem posicionada e ela já consegue fazer isso. Tem alguma coisa que você percebe que no condomínio ali, onde você reside também, síndico, que vocês precisam avançar e melhorar nessa questão de segurança? Talvez é algo que você percebe e que você já tem apresentado para os moradores, percebe ainda uma certa resistência, ou que você ainda não apresentou, mas já detectou? A parte de segurança, que nem um condomínio antigo, um condomínio simples, falando dele, que nem a gente falou das tags. Esse daí, ele supriu a nossa necessidade. Ou a questão do leitor, essas coisas, é maravilhoso. Melhora consideravelmente. Aí a questão, o que a gente sempre fala para os moradores é a questão da entrada de carros. Entra um carro, fecha o portão para entrar outro carro. E isso não acontece. Aí entra 1, entra 2, entra 3. Ou para sair a mesma coisa. Não tem isso daí. Aí às vezes você não sabe a questão quem está entrando. Porque lá não tem porteiro. Não tem porteiro. Aí a questão de segurança hoje entra às vezes 2, 3 carros ao mesmo tempo. Como solucionar essa situação? Vamos lá, temos um problema. A gente tem uma solução bem legal para prédio que usa tag. Eu não sei se é um problema também que vocês têm por causa de carro de carona, que é briga de vaga. E aí o que a gente faz? Hoje tem câmera que lê a placa do veículo, correto? A gente não usa a placa para fazer a abertura do portão. Porque é muito fácil falsificar uma placa, mandar fazer uma placa idêntica de carro, o sistema não sabe identificar. Então o que a gente faz? A gente cruza a informação da tag com a placa ou da face com a placa. Então, às vezes entrou um morador que aquele carro não estava cadastrado, colocou o rosto, eu vinculo. Igual no shopping, quando você tira o ticket, que aparece sua placa. E aí,
pode entrar 5, 6, 7 carros ao mesmo tempo que o sistema pelo menos registrou aquelas placas. Então, você já tem um caminho, um norte para buscar de quem é esse carro do morador, mesmo que ele tenha entrado no vácuo. Bom, gente, esse nosso papo tá bacana, tá legal. Eu preciso ir para um rápido intervalo agora, a gente volta daqui a pouquinho. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS. Empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Essa parte de evitar carona é um problema de muitos prédios aqui. Porque assim, quando a portaria ela é pensada, geralmente ela é pensada por um arquiteto, da construtora. Então assim, ele simplesmente ele faz o bonito, que é o que todo mundo vê. No dia a dia, às vezes, nem sempre é tão bonito assim, né? Então, por exemplo, cancela, eu tenho um portão, ele não é tão rápido. É impossível você evitar carona com ele. Então eu vou colocar uma cancela. Ah, não, mas eu não posso pôr cancela. A gente tinha esse problema até o ano passado. Então, por exemplo, eu não posso pôr cancela porque como que eu vou deixar o portão aberto? A cancela deixa totalmente aberto. Então, por exemplo, assim, por isso que a gente foi atrás de um portão hoje, que é um portão que fecha 3 metros por segundo. Então, por exemplo, ele abre na vertical e o carro passou, ele fecha 3 metros por segundo. Então, um portão de garagem geralmente é 2,40 metros, 2,50 metros, que seja 3 metros. É impossível alguém pegar carona com um portão desse. Então, o carro da frente vai passar, na hora que ele passou, vai fechar. Então, você evita carona. Então, assim, é o que eu falei. No caso do teu prédio, por exemplo, dificilmente, provavelmente você não consegue, você não tem espaço para pôr um facial. Então, a tag não é ruim. A tag é melhor do que um controle, que pode ser... A tag é melhor que o controle, porque a gente tem um dispositivo que com controle eu consigo clonar o teu controle e entrar na tua casa. Sim. A tag é melhor, às vezes, do que um porteiro tem que ficar abrindo, porque ele vai ter que... ele não vai conhecer todos os moradores. Então, a tag é uma solução muito boa nesse caso. Só que daí você tem que evitar a carona, porque a carona é o pior problema mesmo. Sim. Ainda mais que as pessoas estão indo, né? Então, tanto é que eu acho que tem um dado, se eu não me engano, eu não sei se é da Polícia Militar de São Paulo, que as quadrilhas de banco estão migrando para roubo de residências e condomínios. Então, assim, nós estamos cada vez mais com bandidos mais profissionais. Então, assim, com mais ferramenta, com mais intelecto na parte do roubo, né? Então, assim, eles vão analisar um prédio, eles vão ver como que é o fluxo do prédio, eles vão entender como que funciona o prédio, sabe? Então, a gente tem que... Todo condomínio dá para melhorar a segurança. Bom, agora a gente precisa caminhar para os nossos finalmente aqui. O papo tá muito bom, mas... tempo curto e já regulamentado aqui nessa nossa conversa. Acho que nós vamos ter que marcar um outro episódio, viu? Para continuar falando de segurança, porque tem muita coisa nova no mercado e as pessoas buscam sempre isso, né? Buscam tentar entender o que é que tem, até para que você possa apresentar, talvez, aí para o seu síndico, levar como sugestão para ele, ou você, síndico, levar para os seus moradores. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Gabriel Dantas. Gabriel, obrigado pela sua participação. Bem-vindo sempre aqui no Habita Rank. Muito obrigado. Sempre um prazer falar de segurança dos condomínios da cidade. João Soto está aqui também, falando sobre segurança condominial. Obrigado, João, pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno. Estou à disposição. E sempre que precisar, pode chamar. Beleza. Wilson, tá aí com a gente também. Achei que você já tinha ido embora, Wilson. Não, mas você tá aqui. Obrigado mais uma vez. A palavra de ordem é prevenção. Prevenção pode trazer mais segurança ao condomínio. E, principalmente, não é uma despesa, é investimento na sua segurança e da sua família.
Tá certo, valeu. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, todos que nos acompanhou aí pela TV Guanandi, afiliada da Band aqui em Campo Grande, pelo interior do estado de Mato Grosso do Sul. Episódio completo no nosso canal no YouTube, Habita Ranking, tá bom? E tem também aí os melhores momentos, as participações nas nossas redes sociais. Basta você seguir, digita aí, ó, Habita Ranking no seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok. Nós estamos por todas as redes sociais trazendo aqui os melhores momentos para você, tá bom? Um beijo no seu coração, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.